Sejam muito bem-vindos, mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 13, que tem por título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Como os irmãos já sabem, nesse trimestre nós estamos estudando sobre sobre o ser humano, no sentido, vamos dizer assim, no sentido de não só da criação do ser humano, mas a composição do ser humano, né? A Bíblia nos mostra que o ser humano ele é composto, ele é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Homem exterior, corpo, homem interior, alma e espírito. E durante 3 meses nós passamos aqui estudando sobre essa doutrina, que é uma doutrina bíblica. Quando nós estudamos as doutrinas da Bíblia, quando nós vamos ver as doutrinas da Bíblia, uma das doutrinas da Bíblia é a doutrina do homem. Não do homem no sentido de que o homem idealizou essa doutrina, criou essa doutrina, mas a doutrina do homem no sentido sobre a formação do homem, sobre a criação do homem, no nosso estudo sobre a composição do homem. Então nós passamos aqui 12 domingos estudando sobre o corpo, estudando sobre o espírito, sobre a alma, o que o corpo é responsável, o que o corpo faz, como santificamos o corpo, o que o espírito faz, qual é a diferença entre espírito e alma, como que santificamos o espírito, a alma, e por aí vai. E hoje, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito. A importância da santificação. Por que nós precisamos santificar o corpo, a alma e o espírito? Né? Qual é a perspectiva que nós temos uma vez que colocamos no nosso coração o desejo de santificar corpo, alma e espírito? Ou o que faz com que nós colocamos no nosso coração o desejo de santificar corpo, alma e espírito? O nosso texto base se encontra em 2 livros diferentes. Nós vamos ler Tito capítulo 2 e vamos ler 1 Pedro capítulo 1. Então, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento, nós vamos encontrar a epístola de Paulo a Tito. Nós vamos ler o capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. E depois nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja que aqui precisamos ter um entendimento sobre o que Paulo está falando, tá? Existem muitas teologias que afirmam que Deus vai salvar a todos, não importa o que aconteça. Não é isso que Paulo está falando. Quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, primeiro, não é só os homens, mulheres, natureza humana, né? Segundo, trazendo salvação a todos os homens no sentido de disponibilizando salvação, não salvando propriamente dito. Diego, por que você está falando isso? Qual é a relevância disso? A relevância é que muita gente acredita que todos serão salvos. Que existe Deus, que existe o diabo, que existe o bem, que existe o mal, mas que ultimamente, no final de todas as coisas, todo mundo vai ser salvo. Então não preciso me preocupar muito com isso. Não, Paulo aqui está falando que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens, no sentido de disponibilizando a salvação. Ou seja, pela graça de Deus, a salvação do homem, do espírito do homem, está disponibilizada a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que viverem em santificação. Ok? Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então veja que o versículo 12, por isso que é importante nós lermos o texto inteiro. Já diz o ditado, né? Texto sem contexto é pretexto. Tá? Se a gente ficar só no versículo 11, mais uma vez, pode dar a entender que a salvação é para todo mundo, que todo mundo vai ser salvo pela graça de Deus. E aí, se a gente pegar textos isolados da Bíblia, a gente pode até defender isso mais forte, né? Mas se a gente continuar lendo o versículo 12, Paulo continua dizendo que, olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas tem um ponto final aí? Provavelmente não. É uma vírgula. Ou seja, continua. A ideia continua. Vírgula. Ensinando-nos que,
renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Veja que tem outra vírgula antes do renunciando e uma vírgula depois do mundanos, ou seja, é uma condição, temos uma condição aqui. A graça de Deus foi manifestada, trazendo, disponibilizando salvação a todos os homens, nos ensinando que, se renunciarmos à impiedade e às concupiscências humanas, vivamos neste presente século sobra, justa e piamente, santificado. Aqui Paulo está falando de santificação. E por que essa santificação? Mais uma vez, no final do versículo 12 tem um ponto final? Tem uma vírgula, né? Então continua. Por que viver de forma, nesse presente século, ou seja, nesse tempo, nesse momento que nós vivemos aqui na Terra, de forma sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo? Tem ponto final? Tem vírgula, não tem? Se tem vírgula é por causa de quê? Porque continua. Então por que uma vez a graça de Deus manifestada, disponibilizando a salvação a todos os homens, e nos ensinando que se nós renunciarmos à impiedade, às concupiscências mundanas, e viver nesse mundo presente de forma sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor, e nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 14, o que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ponto final. Então veja que a gente não pode ler o versículo 11 sem ler até o 14. Se começar a ler o 11 e parar no 11, texto sem pretexto, sem contexto. Vai virar pretexto para... Vai virar heresia. Se ler o 11 e o 12, mas não ler o 13 e o 14, heresia também. Tem que ser até o 14, ok? Tito capítulo 2. Agora vamos para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 16. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos ler de novo Tito, mas mantém as duas, né? É uma diferença pequena de folha. Mantém as duas passagens juntas. E a gente vai ler direto. De Tito capítulo 2, 11, 12, 13 e 14. 1 Pedro 1, 13, 14, 15 e 16. Nós vamos ver que, como nós já sabemos, a Bíblia ela se completa. A Bíblia é análoga, ela se explica. Ela se completa, de Gênesis a Apocalipse. Então, se a gente ler Tito e Pedro junto, nós vamos ver que o texto vai fazer sentido. Vamos ler de novo, então, Tito, agora direto, sem parar para a explicação, a gente vai para Pedro. Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, 13 e 14. Depois, 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 16. Diz assim, começando por Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Em algo presente, ele vai ser falho. Não que colocar no futuro ele seja a prova de balas. Mas no presente, existe uma grande chance dele ser falho. Quer ver um exemplo? Hoje estou aqui em Berlim, congrego na igreja, venho todo domingo, né, atuo como presbítero da igreja. Então, por isso, eu mantenho uma vida santa. Uma vida pia, uma vida sóbria, como a gente leu lá em Tito. Né, uma vida, né, buscando, me afastando do pecado e tal. Mas acontece alguma coisa ou, né, circunstâncias da vida me levam, por exemplo, para o interior da Amazônia. Imagina que eu sou um pesquisador e aí vou agora trabalhar no interior da Amazônia, lá dentro, né, da Amazônia, pesquisando, né, coisas e tal, e lá não tem igreja, lá não tem comunidade, lá não tem gente, lá só tem planta, bicho, e é isso. Ou seja, eu não congrego mais. Eu não tenho mais a comunhão dos meus irmãos, eu não tenho mais um pastor que, né, me orienta, que me ensina, que me corrige. Se uma pessoa busca santificação por causa do momento presente, talvez essa pessoa não busque mais a santificação, mora no interior da Amazônia. Porque no momento presente dela não tem a necessidade da santificação. Ela não está numa igreja, ela não tem um pastor, ela não tem pessoas que estão olhando para ela, ela não está servindo de testemunho para quebrar árvore. Então, talvez
essa pessoa não viva mais em santificação, não busque mais a santificação. Se eu busco a santificação, não, eu preciso ser santo, eu vou viver em santidade, porque eu sirvo um Deus poderoso que faz tudo o que eu quero. Ele é meu pai e, assim, eu preciso de uma coisa, ele me dá, eu estou doente, ele me cura, eu preciso de um emprego, o emprego magicamente aparece, eu preciso de um apartamento em Berlim, pai, eu consegui um apartamento em Berlim de um dia para o outro. Se eu busco viver em santidade, em santificação, por causa do que Deus faz por mim, ou seja, como uma forma de retribuir a sua graça e a sua misericórdia na minha vida, as suas bênçãos na minha vida, a partir do momento que Deus não agir com graça, né? Ou Deus não me abençoar, ou Deus não me dá o que não me der o que eu quero, talvez eu perca o sentido, ou não veja mais sentido de buscar a santificação. Muitas pessoas fazem isso. Já conheceu, por exemplo, alguma pessoa que se converteu e viveu uma vida quase que exemplar, mas chegou um momento que se decepcionou, pediu uma coisa, Deus não deu, e aí começa a esfriar, aí começa a se afastar, e aí a santificação já não faz mais sentido para ela. Porque se santificou por causa do que Deus dava. Se eu buscar a santificação na minha vida, porque o pastor Ivanov, meu pastor, meu amigo, a gente está sempre junto, ele está sempre falando da importância de santificar e tal, não sei o quê. Olho para a vida dele, da família dele, um homem que busca a santificação, um homem que se desvia do mal. Então, como meu exemplo, como meu alvo é ser igual a ele. Então, vou me santificar porque ele se santifica. Mas aí, passou alguns anos, esse pastor, essa liderança, essa pessoa que te inspira a viver uma vida santa, se desvia. Ou, né, comete um crime, ou está envolvido em algum escândalo, enfim. Alguma coisa acontece com essa pessoa, que é a sua referência, que é o seu alvo, que é o seu espelho, que motiva você a buscar a santificação, e aí você fala assim, mas de que adianta? Então, quer saber? Eu vou largar para lá e não quero mais a santificação. Por que essas coisas acontecem? Porque o motivo, a razão, os fatores para viver uma vida santificada eram fatores errados. Eram motivos errados. É por isso que a Bíblia nos exorta, nos ensina a busque a santificação. Mas por quê? Por causa da volta de Jesus Cristo. Porque Jesus vai voltar. Se você olhar a Bíblia, ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar na Bíblia o motivo da santificação ser A, B, C, porque Deus fez. Não. O motivo da santificação, na Bíblia, de maneira geral, ele não é nem apresentado no sentido de, olha, se santifique porque você foi salvo. É se santifique porque Jesus vem. Já reparou isso? Quando a Bíblia fala sobre santificação, ela não fala, se santifique por causa de algo que aconteceu no passado. Olha, se santifique porque Jesus morreu por você. Não. Olha, se santifique porque Jesus vai voltar. A gente leu isso em 1 Pedro. A gente leu nesse sentido. Olha, Jesus vai voltar, então se santifique. Então, o fator principal, o motivo principal, a razão principal, porque um crente deve se santificar, não é o passado, não é o presente, é o futuro. É a perspectiva de futuro. É a esperança do futuro. Por isso que é importante o crente ter a sua esperança alinhada. Quantos crentes vivem por aí tendo esperança no passado? Que é uma coisa até incoerente. Como que eu vou ter esperança em algo que já aconteceu, que eu não posso mudar? Muitos crentes vivem a sua vida cristã com uma esperança no presente. É o crente que vive na esperança de que Deus vai dar, né, que serve o Deus Papai Noel, que vai dar, que vai fazer, que vai acontecer, que vai vencer. É o crente que vive com esperança somente olhando para o outro. Porque a igreja, porque o pastor, porque o líder, porque o presbítero, porque o irmão e tal. Mas a Bíblia nos orienta. Uma vez salvo, uma vez aceito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma vez redimido, uma vez justificado, uma vez transformado, uma vez uma nova criatura, agora olha para o futuro. A nossa esperança, a esperança do cristão, é a volta de Jesus Cristo. Essa é a única esperança do cristão. Qualquer outra esperança
E aí, como seres humanos, é normal que nós tenhamos outras esperanças. Mas essas outras esperanças, elas devem ser secundárias. Primeiro, a esperança na volta de Jesus Cristo. E a gente vai ver que se nós tivermos a esperança no lugar certo, na coisa certa, todas as outras esperanças, se forem frustradas, não nos trará decepção. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: segui a paz com todos. E Santificação. por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Olha que aqui é interessante, abrindo um parênteses, é interessante que aqui nós temos a parte espiritual e a parte social, né? Porque imagina se o autor aos Hebreus fala assim: seguir em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém fala: não, então foi o seguinte, vou para o meio da Amazônia, vou me isolar de tudo, de todos, e vou ser santo. Imagina se o autor aos Hebreus fala assim: olha, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, então, político, todos eles seriam salvos. Ou a maioria, que a maioria dos políticos vai com todo mundo. Mas não, o autor aos Hebreus fala assim: olha, seguir a paz com todos. Veja, com todos. Quem são os todos? Fala. Todos, todo mundo. Não é seguir a paz com os crentes. É com os crentes e com os ímpios. Ah, Diego, mas eu tenho que agradar os ímpios? Não, você tem que seguir em paz com eles. Seguir em paz não é agradar. Seguir em paz não é fazer o que o mundo quer. Mas seguir a paz com todos. E a santificação. É uma combinação. Não é ou, é e. É uma, né, uma adjunção. Esqueci na gramática. Conjunção aditiva. Muito obrigado. É uma conjunção aditiva, ou seja, um e outro. A paz com todos e a santificação. Aí tem um crente que é brigão. Como que pode um crente brigão achar que vai para o céu? Ele até é santo. Mas ele briga com todo mundo. Para ser santo, ele briga com todo mundo. Não adianta. Ou o crente que anda em paz com todos, mas não é santo. Porque para andar em paz com todos, ele acha que não precisa, que não pode ser santo. Veja, o escritor, o autor do livro de Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação. Mas por quê? Para quê? Para que eu tenha uma vida boa nessa terra? Vou seguir em paz com todos, porque aí quando eu quiser fazer um churrasco na minha casa e faltar um carvão, eu tenho meu vizinho para pedir um carvão? É para isso? Para quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, verá. Passado, presente ou futuro esse verbo? Futuro. A santificação, ela precisa estar presente na vida do cristão por causa do futuro, não por causa do presente. Eu não preciso, de maneira geral, tá? De maneira geral, como objetivo primário, como razão primária, eu não preciso me santificar por causa do presente. Eu preciso me santificar por causa do futuro. Ou seja, eu me santificar não me garante um presente bom, mas me garante um futuro bom. Quer ver um exemplo? Ontem eu estava lendo que na Nigéria, parece que no dia 5 de julho, dia 11 de julho, teve um ataque jihadista lá na Nigéria que mataram não sei quantos cristãos. Esses cristãos, considerando que eles viveram em santidade, eles tiveram um presente bom? Não. Foram torturados, foram perseguidos, foram mortos. Os que ficaram vivos certamente estão tristes, porque perderam, né, triste no sentido humano, porque perderam seus entes queridos. Então a santificação não garante um presente prazeroso, mas ela definitivamente garante um futuro não prazeroso, mas glorioso. Tem uma diferença. O que você prefere?
Um presente prazeroso ou um futuro glorioso? É uma pergunta que nós precisamos. Você levantou a mão? Não? E eterno. E eterno. É uma pergunta que nós precisamos de fazer todos os dias. Acordei de manhã, Diego, eu quero que o meu presente seja prazeroso ou eu quero que o meu futuro seja glorioso? Dependendo da sua resposta, o seu dia vai ser diferente. Se eu quiser um presente prazeroso, provavelmente eu vou fazer algumas coisas, vou tomar algumas atitudes. Se eu quiser um futuro glorioso, pode ter certeza que essas atitudes serão outras. Se eu quiser um presente prazeroso, uma mentirinha resolve o meu problema. Cheguei atrasado no trabalho. Diego, por que você chegou atrasado no trabalho? Ah, é porque eu peguei um ônibus errado. Tinha um engarrafamento no ônibus. Mas, poxa, você não tem engarrafamento, eu peguei o mesmo ônibus que você. Não, mas é que a mentirinha é só para garantir. Se eu quiser um futuro glorioso, Diego, por que você chegou atrasado? Ih, porque eu perdi a hora. Dormi demais na conta ontem, fui dormir tarde, perdi a hora. Desculpa, não vai se acontecer. Não vai ser repetido. Vamos abrir também em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, do verso 11 ao verso 14. Segunda Pedro, capítulo 3, do verso 11 ao verso 14. Que diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O que é procurar ser achado imaculado e irrepreensíveis em paz? O que é isso? Nós já lemos isso hoje. Vamos voltar para Hebreus? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Procurai que dele sejais achados imaculados. E? Não é a mesma coisa? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, não está falando a mesma coisa? Para mim parece que está. Porque veja bem, em Hebreus diz, segui a paz com todos. Em 2 Pedro diz, irrepreensível em paz. Bom, se eu sou irrepreensível em paz, é porque eu sigo a paz com todos. Não é isso? Em Hebreus diz, e a santificação? Em 2 Pedro diz, sejais achados imaculados. Imaculado é sem mácula. Imaculado é sem mancha. Imaculado é sem defeito, sem nada que me repreenda. Ou seja, santo. Santificação. E aqui santo não é... Ah, não, eu sou santo pelo pé. Não. É santificação, ser santo. Aspecto futuro. Ok? Então veja. A palavra de Deus, ela nos orienta a buscar a santificação não pela perspectiva do tempo presente, mas sim na perspectiva do tempo futuro. Ou seja, o motivo pelo qual eu devo querer me santificar não é para ter um presente prazeroso, mas é porque eu quero ter um futuro glorioso. E aí, fala, desculpa. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está falando da ressurreição, que ele diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis que todos os homens. E aí, olha que interessante. Você pode falar assim, meu irmão, esse tempo presente é difícil, que 2026, olha,
é difícil, que é o presente, que é agora. Mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Amém? Amém. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja, desde o Éden, uma das estratégias de Satanás, ou a principal estratégia de Satanás, foi fazer o quê? Mudar a perspectiva. Veja, quando Deus chama Adão e Eva, coloca Adão e Eva no paraíso, ele fala assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, você pode comer de todos os frutos, todas as árvores, menos do fruto da árvore da vida. Deus fala isso porque Deus queria dar para Adão e Eva, estava dando para Adão e Eva uma perspectiva de futuro e não de presente. Olha, se você fizer isso, o seu futuro será glorioso, o seu presente pode não ser prazeroso. Não tem, né? O Éden não tinha problema, mas no nosso contexto aqui, Deus está falando o seguinte, olha, o seu futuro vai ser glorioso. Você vai estar para sempre comigo. E aí o que Satanás faz? Satanás ele chega para Eva, ele chega para a mulher e como estratégia, ele muda a perspectiva de futuro numa perspectiva de presente. Ele fala assim, não, é porque ele sabe que quando você comer, os seus olhos vão ser abertos e vai ser igual a ele. Ou seja, se você comer agora você vai ser igual a ele. Repararam que Satanás ele muda a perspectiva de futuro para uma perspectiva de presente? Ele desvia o olhar. Eva está olhando até então para o futuro. E aí Satanás fala assim, não olha para o futuro não. O futuro está muito longe. Ele quer tirar o foco do futuro Ele e bota no presente. E aí quando ele tira o foco do futuro de Eva e coloca o foco de Eva no presente, se você comer agora, você vai ser como Deus agora, e é por isso que ele não quer que você coma. O que Eva faz? Peca. Sempre que nós tiramos o foco do futuro e focamos para o presente, na vida espiritual, nós pecamos. Sabe por quê? Se eu viver com foco no futuro, eu não vou pecar. Porque eu vou falar assim, mentir não, porque se eu mentir, eu não vou vender. Se eu mentir, então eu não minto. Agora, se eu falar assim, mas se eu mentir, eu vou ser demitido. Aí complica. Bom, vou mentir agora, e depois, como é só futuro, como Deus não vai voltar agora. Jesus não vai voltar em 2026. Vai voltar para 2030, 2040. Não, tem muita coisa para ele ver, tem muita promessa. As promessas tem que cumprir aí na minha vida. Não, Jesus não vai voltar agora. Então eu resolvo meu problema agora, no presente, e jogo esse problema do pecado, da santificação, para o futuro. Toda vez que nós desviamos o foco do futuro para o presente, nós pecamos. Foi assim com Eva. Essa foi a estratégia de Satanás. Tirar o foco do futuro glorioso e trazer ele para o presente prazeroso. Pecado é o resultado. Dito isso, como que nós podemos não tirar o foco do futuro e trazer para o presente? Alinhando a santificação com a esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a minha esperança? Como cristãos, qual é a nossa esperança? Veja, a nossa esperança vai definir a nossa santificação, a nossa busca pela santificação. Aonde estiver a minha esperança como cristão, vai influenciar na minha decisão de todos os dias me santificar. E aí eu vou me santificar não por algo do passado, não por algo do presente, mas eu vou me santificar por algo do futuro. E olha que interessante, quando a nossa perspectiva, quando a nossa esperança, quando o nosso foco, de acordo com a Bíblia, está no futuro, toda a minha vida é modificada no âmbito da igreja, do serviço cristão, da vida cristã, toda era modificada. Quer ver um exemplo? Se o teu foco for o futuro, se a tua perspectiva for a eternidade, for ter um futuro glorioso, você vai se santificar. Porque você vai falar, não,
Lá Pedro disse que, ó, sem santificação ninguém verá Deus. Então, se o meu foco é ver a Deus, é estar com Deus eternamente, tem que ficar. Isso vai mudar também a forma que você ama. Você fala assim, não, mas se eu quero ver a Deus e eu tenho que seguir a paz com todos, então eu tenho que amar. Não tem como ter paz sem amor. Você consegue ter paz sem amor? Existe paz sem amor? Não existe. O amor é fundamental para a paz. Então eu vou ter amor, então eu vou amar o próximo. Não vou amar o próximo porque Deus me amou, vou amar o próximo porque eu quero ver Deus. Isso vai mudar o serviço a Deus. Eu não vou servir a Deus pelo que Deus fez por mim. Eu vou servir a Deus porque eu quero estar com Ele. Então, eu preciso servir, eu quero estar com Ele. Se eu não consigo servir Ele aqui, como que eu vou servir Ele eternamente? Eu vou adorar a Deus porque eu quero estar com Ele. Se eu não consigo adorar a Deus aqui, como que eu vou adorar eternamente? Se eu não consigo louvar a Deus aqui, como que eu vou louvar eternamente? Então veja que, quando o cristão ele tem a sua esperança na vida eterna, todo o resto da sua vida cristã é impactado para melhor. Quando o cristão tem a sua esperança na vida presente, todo o resto da sua vida cristã é impactada. Às vezes para melhor, às vezes para pior. E aí melhor a gente pode até, né, abrir uma outra discussão sobre o que de fato é melhor. Porque aí você vê pessoas que, quando está tudo bem, ela serve bem, ela ama bem, ela adora bem, ela louva bem. Quando está tudo mal, aí o louvor já cai, a adoração, o serviço já... Não, servir não tem nem para mim, vou amar os outros, vou ajudar os outros. Então veja, olha a importância de nós como cristãos termos a esperança nas coisas certas, ou na coisa certa. Porque isso muda toda a vida cristã. Uma esperança errada muda toda a vida cristã. Uma esperança errada fez com que o pecado entrasse no mundo. Satanás chegou para ela, como a gente falou, e disse, olha, não olha para o futuro, olha para o presente. Se tu comer agora, tu vai ser igual a ele agora. Ela mudou a perspectiva. Do que mudou a perspectiva? O pecado do mundo. Seguindo adiante, Colossenses capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Depois vem o quê? Vem o quê? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E depois? Tito, Filemão. Olha aí, tá vendo? Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. E diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo, ele sauda a igreja em Colossos, falando, olha, ouvimos a fé de vocês em Cristo Jesus. Você já se perguntou se as pessoas ouvem a sua fé? É uma boa reflexão. Será que as pessoas ouvem a minha fé? E aí é que ouvir, não necessariamente de ouvir as palavras, porque não tinha como, né, Paulo ouvir a igreja professar a fé deles, mas que Paulo ouvia as notícias que corriam, né? Olha, fulano tá assim, tal, isso aqui, a gente consegue ver. Às vezes não da pessoa falando dela mesma, mas outro falando dela. Será que as pessoas conseguem ouvir a nossa fé? De novo, não consegue ouvir a fé do Diego, porque todo dia ele fala de Jesus. Não, às vezes você não precisa nem falar, mas as pessoas conseguem ouvir a sua fé, olhando para você, dando testemunho, te analisando, né? Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E por que Paulo ouviu a fé deles em Cristo Jesus? Ele pode abrir... Assim, a Bíblia é fantástica porque, né, cada versículo você pode abrir um parênteses e começar uma coisa. Veja, a fé deles era em Cristo Jesus. A fé deles não era em Deus, não era nas bênçãos, não era no livramento, não era... A fé deles era em Cristo Jesus. Por que Paulo ouvia
a fé deles em Cristo Jesus e do amor que tinha para com todos os santos. Aí a gente volta lá, só um minutinho, a gente volta lá para Hebreus, para 2 Pedro. Para ver Jesus tem que ter o quê? Seguir a paz com todos e a santificação. Aí Paulo fala, olha, eu ouço a fé de vocês e o amor que vocês têm com todos. Por que ele fala isso? Vai, irmã Jéssica. Da esperança que está reservada no céu. Por que a igreja em Colossos dava esse testemunho e Paulo ouvia isso? Por causa da esperança deles. E qual era a esperança deles? Que estava reservada no céu. Esperança no futuro. Veja, um crente que só tem esperança no presente não vai conseguir fazer com que as pessoas ouçam da sua fé em Cristo Jesus. Vai fazer com que as pessoas ouçam a sua fé no Deus Papai Noel, por exemplo. Não, eu quero ir para a igreja da irmã Jéssica. Mas por quê? Não, porque ela tem um irmão lá que, quando ele vai na igreja, ele cura todo mundo. Não, eu quero ir na igreja da irmã Lide. Mas por que a igreja da irmã Lide? É tão longe. Poxa, a gente mora aqui, a igreja dela, 2 horas de distância. Não, porque na igreja dela tem uma irmã lá que quando tu vai lá, ela olha para você e ela fala a tua vida inteira. Não, eu quero na igreja do irmão Caio. Mas por que para a igreja do irmão Caio? Não, porque depois que o irmão Caio conseguiu, o Caio quando começou nessa igreja aí, rapaz, o cara ficou rico. O negócio ficou doido, assim, a vida financeira do cara decolou. Veja. Mas Paulo fala, olha, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E a gente já aprendeu aqui a diferença entre Cristo Jesus e Jesus Cristo, não já? Qual é a diferença de Jesus Cristo e Cristo Jesus? Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente está falando de quem? Do homem que faz o milagre. E quando a gente fala de Cristo Jesus? Aquele que salva, aquele que morreu e que ressuscitou. Então veja, Paulo ouvia dos crentes em Colossos, dos colossenses, da fé deles naquele que morreu e que salva. Que tem a paz com todos. E por que ele ouvia isso? Porque eles tinham a esperança reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A gente pode abrir um outro parênteses. Por que muitos crentes hoje não têm esperança na vida eterna? Porque não ouviu o Evangelho da verdade. Porque somente o Evangelho da verdade traz a esperança na vida eterna. O Evangelho da mentira traz a esperança na vida presente. São as teologias erradas, né? As coisas erradas que a gente ouve por aí. Então olha quantas pessoas que estão vivendo o Evangelho de mentira, de enganação. Porque como Paulo diz, olha, a palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho de verdade, o Evangelho bíblico, o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho de Jesus Cristo é futuro. A gente vê isso nos 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo momento Jesus fala, olha, futuro, 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 futuro. Na quarta-feira passada, na quarta-feira retrasada, a gente falou sobre isso no culto de doutrina. Sobre o reino dos céus, que tem o presente, mas principalmente o futuro. Aonde está a nossa esperança? No presente ou no futuro? Quando você acorda de manhã, o que te motiva a sair da cama? Levantar da cama, abrir os seus olhos? É o presente ou o futuro? Como cristãos, a nossa esperança tem que estar no futuro. Por quê? Porque a esperança no futuro vai nos encaminhar para a santificação. Seguindo adiante, veja que... Ô Diego, Fala. é muito claro, tipo, ouviste pela palavra da verdade, então existe a da mentira. Existe a mentira, exatamente. Sim, tá? Se Deus se preocupou em falar a palavra da verdade, é porque existe a palavra da mentira. Senão ele fala só a palavra. Existe a palavra da mentira. Diga. E o evangelho da mentira não tem só chegado nos cristãos. Tem chegado até em quem não é cristão. Eu posso citar um exemplo do pai dos meus filhos. Passando por algumas dificuldades em prolongar o visto, a primeira coisa que ele me perguntou foi: cadê o Deus que faz tudo por você? Eu acho melhor você mudar e largar esse Deus. Exatamente. Porque na cabeça deles, Deus é... Você tem Jesus, você disse que é evangélico, A tem que vida dar tudo muda certo, tem que e... dar tudo certo sempre, você tem que estar sempre feliz, você não Exatamente. pode nem se abater. Palavra da Então, o mentira. evangelho da mentira não chegou só nos cristãos, chegou até em quem não é cristão. Infelizmente. Infelizmente. Quer falar uma coisa?
E aí, seguindo essa palavra da mentira, abre em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Veja. Até aqui nós vimos que a Bíblia fala sobre santificação. E a Bíblia nos fala que a santificação só é possível quando nós mudamos a nossa perspectiva. Quando eu tiro a perspectiva do meu presente e coloco a minha perspectiva, a minha esperança no futuro. Se eu tenho a minha esperança num futuro glorioso com Cristo, num futuro glorioso com Deus, então eu tenho a minha santificação. O diabo sabe disso. Gente, o diabo sabe ler. Ele sabe ler Bíblia. O diabo é esperto. Ele não é burro. E porque ele é esperto e não é burro, o que ele fez com Eva? Ele falou, Eva, olha só, tira o teu foco no futuro e coloca teu foco no presente. E quando Eva faz isso, o pecado entra no mundo. E aí, Paulo vai nos falar, e Paulo, gasta uma certa quantidade de tinta, quando eu falo assim, porque, Paulo escrevia, Paulo não digitava. Então a gente vê que Paulo, ele gastou uma certa quantidade de tinta para nos advertir acerca das oposições da esperança no futuro. Não é uma coisa nova. Sempre aconteceu. E Deus sempre avisou. E continua acontecendo. Olha que interessante. Sempre aconteceu. Deus sempre avisou. E como que continua acontecendo? Como que a gente continua repetindo os mesmos erros? Então veja, nós encontramos nas cartas de Paulo trazendo uma mensagem de que, olha, cuidado com esse comportamento, cuidado com essa perspectiva errada de futuro. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Veja, aqui Paulo está falando para a igreja em Corinto. Como nós só temos excelentes alunos aqui na escola de dominical, a igreja de Corinto foi marcada por o quê? No Novo Testamento. Uma igreja que tinha o quê? Todos os dons. A igreja de Corinto é conhecida por ser uma igreja que tinha todos os dons. Uma igreja santa. Uma igreja, santa no sentido de como nós chamamos hoje de igreja santa. A gente hoje vê uma igreja que tem, falou meia dúzia de línguas estranhas naquela igreja. Aí não sabe se é língua estranha de verdade, se não é, se é emocionalismo. Mas, chorou já. Ih, eu fui na igreja, todo mundo chorou. Às vezes chorou porque morreu um ente querido. Aí todo mundo chorou. Mas, enfim, a igreja de Corinto era conhecida por ser uma igreja que tinha todos os dons. E olha o que Paulo fala para essa igreja. Paulo fala assim, olha, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aqui essa ressurreição de mortos é tanto no sentido físico quanto espiritual. Paulo está falando, olha, por que vocês só vivem o presente se vocês pregam a Cristo que ressuscitou dos mortos? Cadê a perspectiva de futuro de vocês? Vamos para Filipenses capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Paulo diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Veja, uma igreja que tinha todos os dons, mas que só esperava nessa vida. Uma igreja que tinha todos os dons, talvez para falar, temos todos os dons. Para colecionar, igual colecionar figurinha. Uma igreja que só esperava nessa vida. Paulo fala, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. De todos os homens. É interessante essa comparação também. Porque Paulo está falando, olha, vocês são mais miseráveis que todos os homens. Não são só os homens da igreja, não. Não são só os... São todos. Então aqueles pecadores, aqueles rebeldes, aqueles apóstatas, aqueles criminosos lá fora, vocês são piores do que eles. Porque vocês conhecem a verdade e não têm esperança na verdade. Eles nem conhecem. Então veja, um crente que não tem esperança no futuro, ele é pior do que o ímpio. Porque o ímpio, se você for ali fora,
e pegar um ímpio, ele não tem esperança no futuro porque ele não conhece o futuro. Então, para ele só existe o presente. Ele não ouviu sobre Jesus Cristo. Então, a gente não pode querer que um ímpio, que nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, tenha esperança em Jesus Cristo. Viva uma vida santa por causa da volta de Jesus Cristo. Mas um cristão que já ouviu a mensagem, se ele já ouviu e não tem esperança no futuro, ele é pior do que o ímpio. Paulo fala isso. Ele fala, olha, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu espero em Cristo a renovação do meu visto, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque nem cidadão daqui eu sou. Ah, mas sem visto não posso morar aqui. Deus, tu quer que eu vá para onde, então? Me diz aí, velho. Eu tenho certeza que se a gente abrir um espaço de testemunho aqui, a gente vai ter testemunho de pessoas que Deus deu o visto, que Deus negou o visto, que Deus... Enfim, eu sou daqui. Então, qualquer lugar que eu for, tá bom. Veja, eu não sou daqui. Qualquer lugar que eu for, tá bom. Não sou daqui. Eu preciso chegar lá. Agora, preocupar com aqui? Não. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Mais uma vez, a Bíblia, ela é análoga. A Bíblia, ela se completa. A Bíblia se explica. Vários momentos na Bíblia, você vê que parece que um está falando a mesma coisa do outro. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, e pular imediatamente para Filipenses capítulo 3, vamos fazer esse exercício de novo? A gente acabou de fazer isso, com Hebreus com Tito e 1 Pedro. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 19, Filipenses 3, 19. Aí alguém vai falar assim, ah, mas é porque o versículo é o meio, porque lá em Tito também era o versículo 14 com 1 Pedro 14. Aí a gente bota a mão e repreende e fala, não é porque o versículo é o mesmo, não, porque o autor é o mesmo, Deus. 1 Coríntios 15, 9 diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Filipenses 3, 19, porque o fim deles é a perdição. Aqueles que esperam só nessa vida, que são miseráveis, mais miseráveis que todos os homens, o fim deles, Paulo está falando, é a perdição. O Deus deles é o ventre. Paulo aqui está falando de egocentrismo. O Deus deles é o ventre. Só para si. É o que eu quero. É o que eu quero experimentar. Tudo bem, Jesus. Morreu por mim, tudo bem, Deus. Vida eterna. Tá? Mas eu quero experimentar a vida na Alemanha. Então eu preciso de um visto. Mas eu quero experimentar dirigir um carro. Mas eu quero experimentar ter isso, aquilo, ser e tudo mais. Veja, o Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Que só pensam nas coisas terrenas. Quantos crentes estão nessa situação? Crentes que o Deus deles é o ventre deles. Que Deus não livre dessa situação. Crentes que a glória deles é para a confusão deles mesmos. A gente vê isso, né? Você pega aí, igreja, liderança principalmente, a confusão violenta, é um contra o outro, é um que... Né? Bispo para cá, apóstolo para lá, missionário não sei aonde. Não, eu sou missionário, não sou evangelista, não, eu sou pastor, me chama de diácono, não. Respeito. Sou pastor, sou diácono. Não, pastor não, eu sou bispo, não, agora eu sou apóstolo. A glória deles é para a confusão deles mesmo, causa confusão. O mundo se sente confundido pela igreja. Porque o mundo olha e fala, igreja, mas não, igreja não, a minha igreja é diferente, não, a minha igreja é melhor, não, a minha igreja não sei o quê, não, porque a igreja é do outro. Confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Como cristão, o nosso pensamento tem que ser nas coisas do céu. Como cristão, a nossa esperança tem que ser
O céu. Diga. E não que isso seja nenhuma apologia para que você deixe de Não. buscar o que você precisa para viver aqui, né? Ah, já que meu foco é o céu, então não vou trabalhar porque eu preciso. Exatamente. Morreu, vou pro céu, acabou. Ah, não vou, sei lá, tirar a habilitação porque, né, se você precisa, coisas assim, coisas normais. Exatamente. Não significa que a gente tem que deixar isso totalmente de lado só porque o nosso foco é o céu. Exatamente. Né? Mas que a gente possa buscar essas coisas, mas também que seja para a glória do Senhor. Né? Paulo diz, olha, quer comais, quer beber abaixo, fazem tudo, para a glória de Deus. Paulo diz, não quer trabalhar, então não come. É. Vai ter com comigo, preguiçoso. Mas a esperança tem que ser o céu. A vida presente vai existir, os desafios, as dificuldades. Mas a esperança, a razão da nossa fé, a razão da nossa santificação é o céu. E Paulo, se a gente voltar um versículo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 18, Paulo diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo já tinha advertido aos filipenses. Olha, tem muitos que são inimigos de Cristo. Não são amigos de Cristo. Infelizmente, as igrejas hoje estão cheias de pessoas que são inimigas de Cristo. Veja, houve um tempo em que os inimigos de Cristo estavam fora da igreja. Então você conseguia separar, não, aqui somos todos amigos. Lá nós temos os inimigos. Hoje, 2026, os inimigos estão dentro da igreja. O pastor pregou aqui na semana retrasada, se não me engano, no curso de doutrina sobre o joio e trigo, não foi? Joio e trigo junto. Inimigos de Cristo. Dentro da igreja de Cristo. Parece um paradoxo. Parece uma incoerência. Porque se eu sou inimigo, por exemplo, eu torço pro Botafogo. Se eu sou inimigo do Flamengo, eu não vou no estádio do Flamengo. Eu vou no estádio do Flamengo? Não vou, eu sou inimigo do Flamengo. Não que seja inimigo, tá? Eu sou amigo. Um exemplo, seguir a paz com todos, inclusive com os flamenguistas. É difícil, mas é possível. Mas veja, um exemplo claro de futebol para todos, né, ou pelo menos a maioria entender. Se eu torço pro time A, eu não vou na casa do time B. Veja, na igreja, nós temos inimigos de Cristo, na casa de Cristo. Olha o perigo que nós enfrentamos hoje. E aí a gente tem um ditado que, né, uma laranja podre contamina todo o seixo, é isso? Às vezes tem um inimigo para 200 amigos. Passou um período, agora você tem um amigo para 200 inimigos. Inimigos de Cristo, dentro da igreja. Igrejas que são inimigas da cruz. Mas, Diego, como que uma igreja pode ser inimiga da cruz? É o mesmo princípio do antibíblico. Ou do anticristo. Muita gente acha que o anticristo, né, lá do Apocalipse, não, o anticristo é uma pessoa que ela vai chegar e falar que Jesus não existe, que vai negar Cristo, que vai destruir a igreja. Olha só, uma coisa para ser anti, ela só não precisa ser pró. Pró no sentido não de profissional, mas no sentido de favor, né? Então, para eu ser anti alguma coisa, é só eu não aderir 100% àquela coisa. Então, como pode ser uma igreja inimiga da cruz? Basta uma igreja não pregar a mensagem da cruz. Ela é inimiga da cruz. Não, mas não é que ela é inimiga, é só porque ela não prega. Bom, se ela não prega, é porque ela não vê motivação para pregar. Uma igreja pode falar assim, não, veja bem, aqui, poxa, pregar sobre a cruz todo domingo fica cansativo. Então a gente reserva uma pregação sobre a cruz no final de semana, no domingo. E os outros domingos a gente prega sobre outra coisa. Ela é inimiga da cruz. Porque se ela fosse amiga da cruz, ela pregaria a cruz todos os dias. Então veja, a ideia de de inimigo, muitas das vezes, talvez, né, pelo nosso dia a dia, ou enfim, por outros motivos, muitas das vezes a gente tem a ideia de que só é anti ou só é inimigo se for 100% contra. Mas não. Se já tiver um desvio, é anti.
Se eu desviar 1 grau, já é um desvio. Um desvio pequeno, mas é um desvio. Só que olha que interessante. Eu tenho aqui uma linha reta. Se eu desviar 1 grau, no início vai fazer diferença? Depois, um pouquinho, vai fazer diferença? E lá na frente, vai fazer diferença? Vai chegar uma hora que está completamente diferente. Mas começou com 1 grau. Muitas das vezes, os inimigos de Cristo, eles são inimigos por 1 grau. As igrejas inimigas da cruz são inimigas da cruz por 1 grau. Mas que ao longo dos anos, ao longo do tempo, vai desviando cada vez mais, até o ponto que chega completamente fora. Sai do destino. Quer ver um exemplo? Você está numa estrada, numa rodovia. Aí você tá, pá, que reto. Aí tem uma saída para outra cidade. Num primeiro momento, você mesmo seguindo reto, sem pegar a saída, você consegue ver a saída, não consegue? Você olha para o lado assim, você consegue ver a rua indo, a rodovia indo. Mas depois de um tempo, você não consegue ver mais. Porque já desviou completamente. Desvio doutrinário é assim. Nenhum desvio doutrinário começa com, olha, meus irmãos, conversei com o pastor, a partir de hoje a gente não precisa mais fazer a Bíblia, porque, veja bem, nós entendemos que a Bíblia é um livro do passado, já tem mais de 2000 anos que foi escrito. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais utilizar a Bíblia como nosso livro base. Nós estamos preparando o material que a gente vai ter agora a nossa própria doutrina, que era da MBL. Então, os irmãos, por favor, no final, se os irmãos deixarem a Bíblia, a gente dá a doutrina para vocês, não. Nenhuma doutrina começa assim. Nenhuma doutrina errada começa assim. Nenhuma igreja inimiga da cruz começa assim, não. Não começa. Hã? Parece inofensiva, mas... Isso aí. Não, veja bem, não prega sobre pecado hoje não, porque hoje a igreja está cheia. Nós fizemos um ar livre, então hoje deve ter muito visitante. Então, se a gente falar sobre pecado, aí mudança de comportamento, aí as pessoas podem ficar meio... Então, vamos só pegar sobre amor hoje. Aí, semana que vem, no curso de doutrina, a gente fala sobre pecado. Porque o curso de doutrina é todo mundo de casa. Aí passa, não, olha só, na semana passada deu certo. Então, vamos fazer essa semana de novo? Que a gente fez isso, a gente parou de pregar sobre pecado, sobre conversão, sobre cruz, e a gente viu que a igreja aumentou. Nós temos 10 novos membros. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa pegada até a gente ser grande. Quando a gente for grande, aí a gente volta a pregar. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Aí depois que é grande não fala, porque tá grande, vai... Aí depois fala, não, mas se a gente falar agora, a gente perde todo mundo. Aí, acabou. Mas começa pequeno. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Paulo diz assim, mas a nossa cidade, nossa de quem? Quem é o nosso aqui? Os inimigos da cruz? Os inimigos de Cristo? Não. Os amigos. Mas a nossa cidade está nos céus. Está no céu é para... Está no céu e vai ficar lá? Está no céu e é isso. Está no céu e fica aqui e a cidade fica lá, é isso? É essa a ideia que Paulo nos traz? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está no céu e é para lá que eu vou. A nossa cidade está no céu e é lá que eu quero estar. Tem muito crente que fala, não, a minha cidade está no céu. Mas não, minha cidade está no céu. Minha família está no Brasil, mas eu quero isso aqui. Não é? Não é assim que a gente fala? Não, minha família está no Brasil. Mas você quer que eles fiquem lá? Não, eu quero que eles venham para cá. Ou eu quero ir para lá. Hã? Tô brincando, o pessoal não vai ver aqui. Tem muito crente que fala assim, não, a minha cidade está no céu. Mas você quer ir para lá? Não, agora não. Espera um pouquinho. Daqui a pouco eu vou. Não. A nossa cidade está no céu e é para lá que eu vou. A nossa cidade está no céu e é para lá que eu quero ir. A minha família está no Brasil, a minha família está na Alemanha, eu vou juntar dinheiro todos os dias até comprar a passagem para o Brasil ou para a Alemanha. A minha cidade está no céu, eu vou juntar dinheiro para comprar a minha passagem todos os dias para ir para o céu. E que passagem é essa? É a santificação. A minha cidade está no céu. A minha esperança é uma vida gloriosa, eterna com Deus. Então, todos os dias, eu vou juntar todas as migalhas que eu tenho
Irmão, mas é um cafezinho de 30 centavos. Não importa. É 30 centavos a menos para eu comprar minha passagem pro céu. Mas é só uma mentirinha. Não importa. Mas é uma mentirinha a menos para eu alcançar um estado imaculado, para eu estar pronto para quando Jesus voltar para me buscar. Essa é a esperança do cristão. Veja, se a esperança não estiver no céu, não tem santificação. A santificação começa tendo uma esperança no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 13. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Tem muito crente que está igual os irmãos lá de Tessalonicenses que, né, perdia o ente querido e ficava triste. Cara. Meu marido morreu, minha esposa morreu, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo morreu. E aí se entristecia. Por quê? Porque não tinha esperança, achava que acabou, nunca mais vai ver. Tem muito crente que é assim. Tu olha pro crente que está triste. Por que ele está triste? Porque está passando por uma prova? Porque tá... Não, porque não tem esperança. O crente que tem esperança está sempre feliz. Porque a esperança dele nunca morre. Ninguém escreveu diz que a nossa esperança nunca morre. A Bíblia não diz que a nossa esperança nunca falha. A Bíblia não diz que a nossa esperança ela é fiel, que ela vai se cumprir, porque ela é Jesus Cristo. Aquele que há, que é e que há de ser. Aquele que era, que é e que há de ser. Então, o crente que tem esperança, a esperança certa, a esperança bíblica, a esperança na vida eterna, ele não fica triste. Paulo está divertindo a igreja de Tessalônica sobre isso. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Em quem estão escondidos. Capítulo 2 e capítulo 3. Nós vemos o apóstolo Paulo trazendo para os Colossenses essa mensagem de que, olha, cadê a tua esperança? Aonde está a sua esperança? Em que você tem esperança? Mais uma vez eu repito, se a nossa esperança está numa vida gloriosa e eterna com Deus, todos os dias nós vamos buscar nos santificar. Porque nós sabemos que a santificação é a passagem para a nossa cidade, que está nos céus, como o apóstolo Paulo. E aí é interessante que, quando a gente vai para o Novo Testamento, e esse é eu entendo que esse é um dos pontos acerca da vida cristã que mais tem que os cristãos, de maneira geral, mais têm ignorância sobre isso, ou seja, tem um conceito errado sobre isso, mas principalmente um dos motivos pelo qual muitas igrejas, ou a igreja de maneira geral, tem caminhado para esse caminho de ser inimigo da cruz. Que é o quê? Muitas pessoas entendem a santificação como um processo, e até aí tudo bem, a santificação ela é um processo, de fato, assim como a salvação. Muitas pessoas entendem que a santificação é um processo, e até aí tudo bem. Mas entendem que ele é um processo longo, lento, de abandono do pecado. Vou explicar. Muitas pessoas entendem que, bom, me converti com 40 anos, então agora, depois da remissão, justificação, regeneração, agora começa a santificação. No processo de salvação, começa a etapa da santificação. E aí as pessoas têm um conceito de que a santificação ela é um processo, mas ele é um processo longo. Ele é um processo demorado. Ele é um processo que, até a volta de Jesus Cristo, eu vou me santificar. Porque eu não consigo largar o pecado. Eu não consigo largar o pecado instantâneo. Então eu tenho até a volta de Jesus Cristo para me santificar.
um processo longo, demorado, pesado, que demanda, né, esforço. Muitas pessoas, muitos crentes têm esse conceito de santificação. Esse não é o conceito de santificação. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que a santificação é um processo, sim. Mas ele não é um processo longo e demorado. Ele é um processo diário e instantâneo. Quer ver a diferença? Processo longo e demorado. Me converti agora. Então agora começa o processo de santificação. Ele é um processo longo que vai demorar até a volta de Jesus. Então, cada dia é um passinho. Cada dia é um pouquinho. Aí eu dou um passo para frente, 2 passos para trás. Hoje eu estou mais santo, amanhã eu estou menos santo. Aí amanhã, depois de amanhã eu fico um pouquinho mais santo. E aí fica aquela coisa amorosa, aquela coisa, né, devagarinho e tal. Igual o tratamento homeopático. É todo dia um passinho pequeno até conseguir resolver um problema. Essa é a visão que muitas pessoas têm. O que a Bíblia nos mostra que a santificação é? Ela é um processo, sem sombra de dúvida, mas é um processo diário e instantâneo. Ou seja, todos os dias eu me santifico. Quer ver uma comparação? Você já conversou com algum ex-viciado? Independente de qual seja o vício. Fumo, tabaco, droga, álcool, internet, videogame, qualquer viciado. Se você conversar com qualquer viciado, ele vai te falar, ou qualquer pessoa que abandonou um homossexual, um ex-homossexual, por exemplo, muito provavelmente essa pessoa vai te falar que todos os dias ela mata um leão. Todos os dias ela vence. Então não é que ao longo do tempo, de pouquinho em pouquinho, essa pessoa foi largando o vício e agora ela está tranquila. Ela vai te falar o seguinte, não. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falar assim, Diego, todo dia eu tenho vontade de me drogar. E aí eu vivo aquele dia. Diego, todos os dias eu tenho vontade de fumar. Mas eu vivo aquele dia. Não, esse dia não. Amanhã é um outro dia. Aí amanhã não. Esse dia também não. E depois é um outro dia. Ou seja, todo dia a liberdade do vício, o abandono do vício, ele é um processo, mas ele é um processo diário e integral. Todos os dias a pessoa decide abandonar aquele vício. Ela nunca se trata como já abandonei o vício. É todos os dias. Se você for para os alcoólicos anônimos, né, para os narcóticos anônimos, Ele fala, inclusive eles falam X dias. X dias. Não que eu tenha frequentado, mas pelo que eu já ouvi, né, você vê os relatos e tal, a reunião começa. Meu nome é Diego, eu estou 40 dias livre. Aí, amanhã, meu nome é Diego, eu estou há 40 dias livre. Hoje eu venci. Hoje eu venci. Você é livre das drogas? Hoje eu sou livre das drogas. Santificação é assim. A santificação é um processo, mas ela não é um processo lento, moroso, que eu vou... Não, veja bem, meu irmão, nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Nós estamos caminhando, um passinho curto. Não, a santificação é um processo onde eu acordo e falo assim, hoje eu vou ser santo. O que eu preciso para ser santo hoje? Para ser santo hoje eu preciso fazer isso. Para ser santo hoje eu preciso abandonar isso. Para ser santo hoje eu tenho que fortalecer isso. Beleza. Dormi, acordei. O que eu preciso para ser santo hoje? Hoje eu preciso isso. Entenderam? A Bíblia nos apresenta a santificação nesse momento, dessa forma. Diego, mas de onde veio a ideia de que a santificação é um processo longo, moroso, que demanda tempo, onde eu estou buscando ser santo para quando Jesus voltar para buscar a igreja? Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, Satanás. Tirando a perspectiva do futuro e trazendo para o presente. Nesse caso é até inverso. Ele tira a perspectiva do presente e coloca no futuro. Em que sentido? No sentido de que a santificação é um processo lento para eu chegar em algum lugar. Então, a santificação não é o presente. A santificação é o futuro. Só que a gente sabe quando Jesus vai voltar. E se Jesus voltar no presente? Eu vou ficar.
A santificação para mim é no futuro. Eu não sei quando Jesus vai voltar. O próprio Jesus disse, nem eu sei, somente o Pai sabe. Ou seja, eu não posso viver a santificação como um processo lento, demorado, de futuro. Porque se Jesus voltar amanhã, eu vou ficar. Então a santificação, ela tem que ser um processo diário, 100%, todos os dias. Todos os dias eu me santifico. Porque Pedro, lá em 1 Pedro, como nós lemos, Pedro diz, porque Jesus voltará para buscar uma igreja santa. Voltará para buscar os santos. Então, todo dia eu tenho que estar santo. Santifique-se ainda mais. Assim como um drogado, um ex-viciado. Se ele é um ex-viciado, se ela é uma ex-viciada, todo dia ela tem que se manter longe do vício. Mas e amanhã? Amanhã é um novo dia. Hoje eu venci. Amanhã vou trabalhar para vencer de novo. E depois, de novo. E depois, de novo. E depois, de novo. Santificação é a mesma coisa. Sabe por quê? Se não for assim, se eu continuar entendendo que a santificação é um processo longo, demorado, passinho de formiga, difícil, pesado, aí o dia que eu estiver bem, e eu como a Bíblia com arroz e feijão. É Bíblia de manhã, não faço mais nada, só ler a Bíblia o dia inteiro, Bíblia, e oração, e louvor e tal. Hoje eu tô santo. E amanhã, não, eu já li a Bíblia. Ontem eu li a Bíblia inteira, são 76 livros. Eu leio um livro por dia, então eu posso ficar 65 dias sem ler a Bíblia, porque eu já tenho, né? Já tenho uma gordura de... Não existe gordura de santificação. Não existe vantagem, não existe... Não, é todo dia. A santificação, à luz da Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos que a santificação é um processo, sim, mas ele é um processo diário. Todos os dias precisamos santificar corpo, alma e espírito. Não é hoje... Não, no domingo eu santifico o meu espírito. De segunda a sexta eu santifico o meu corpo. No sábado eu santifico a minha alma. Não. Todos os dias. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para que o dia que Jesus voltar, ele encontre uma igreja santa. Imaculada. Sem mancha, sem mácula, sem ruga. Pronta para subir. Percebem como que o diabo ele muda a perspectiva do futuro para o presente, no caso de Eva, do presente para o futuro, no caso da santificação. Inimigos da cruz. Igreja que fala assim, não só, santificação é necessária, mas todo mundo sabe que nós somos, Deus sabe que nós somos irmãos. Deus conhece os corações. Deus é gracioso, Ele é misericordioso, então Ele sabe que hoje você está lá, mas que ontem você estava bem. E na sua licença Ele sabe que amanhã você está bem também. Então, assim, fica tranquilo. Não se preocupe com essa história de santificação, não. É um processo lento, você vai chegar lá. Não, eu não vou chegar lá, não. Eu já tenho que estar lá hoje. Porque se Jesus voltar hoje, eu não posso falar, Jesus, hoje não é o dia de santificar. Eu estava planejando que santificar está pronto na sexta-feira. Pode voltar sexta. Não tem como ter esse diálogo. Então tem que ser santo hoje. Mas gente, amanhã a gente vê. Amanhã tem que ser santo de novo. E amanhã? Amanhã de novo. E depois? De novo. E depois? De novo. Mas então tem que ser santo todo dia? É isso. Todo dia. Mas aí é muito difícil, mas a Bíblia nunca disse que seria fácil. Ela disse que seria simples, mas fácil. Não. O Evangelho é simples, mas não é fácil. A santificação é simples, mas não é fácil. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém? João capítulo 17, versículo 14. João capítulo 17, versículo 14. Depois de 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. João capítulo 17, versículo 14, Jesus fala assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nessa passagem, Jesus está orando pelos seus discípulos.
Jesus está falando para Deus assim, Deus, Pai, eu dei para eles a tua palavra e o mundo os odiou. Mas odiou, no versículo 14 diz, odiou porque eles não são do mundo. Nós não somos desse mundo. Se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós não somos desse mundo. Se nós não somos desse mundo, a minha esperança não tem que estar na solução do conflito Israel com Palestina, na solução da guerra da Ucrânia com a Rússia, na solução do Estreito de Hormuz, na solução do presidente. Não tem, porque eu não sou desse mundo. Então a minha esperança não está nesse mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falem mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a nação humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior, que era os governantes como por eles enviados, para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque essa é a vontade de Deus. Que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Agora vamos para o capítulo 13. 1 Pedro, capítulo 13. 3, né? Capítulo 3, isso, perdão. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 11 ao verso 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo, em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis. Esse deve ser o nosso culto. Como diz por aí, como diz atualmente, esse deve ser o nosso mindset. Esse deve ser o nosso pensamento. Aguardando o dia do Senhor, aguardando a volta de Jesus, todos os dias. A santificação é um processo, mas ela não é um processo lento. Ela é um processo imediato, diário e imediato. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, permanecermos santos, imaculados, irrepreensíveis, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele só vai levar uma igreja santa. Ele só vai levar aqueles que estiverem em santidade. Não os que forem, os que estiverem em santidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Assim nós encerramos o novo trimestre. Na semana que vem, nós vamos começar um novo trimestre. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Né? Lembre-se que Trindade é uma palavra que não está na Bíblia. Se você abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade. A Trindade é uma doutrina. Nós encontramos na Bíblia elementos, aspectos que nos dizem que Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Venha para a escola dominical. Domingo, 10 horas da manhã. Nós vamos passar aqui 13 domingos estudando sobre a Trindade. Amém? Quem quiser a revista, me procure no final do culto. Nós temos algumas revistas, não temos para todo mundo, obviamente. É até, de certa forma, proposital. Mas se você colocar no seu coração o desejo de frequentar, não é vir, eu vim na semana que vem, mas aí depois não vem mais. Não, se você quiser frequentar
a escola dominical, e você tiver o compromisso de ler revistas, trazer, porque tem gente que pega a revista e deixa em casa, larga isso aí e tal, isso aqui. Logo que a gente, depois do culto, a gente acha uma revista perdida por aí. Isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Então, se você tem um compromisso de, não, eu quero aprender, nós precisamos aprender sobre a verdade. Então, me procure, que nós temos algumas revistas para distribuir para os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração e encerrarmos nossa escola bíblica dominical. Nós costumamos fazer entre um trimestre e outro perguntas e respostas, que nós não temos há bastante tempo. E não temos porque não tem perguntas. Mas se você tem alguma pergunta da Bíblia, né, tem um QR Code, não tem? A irmã Lúcia vai mandar no grupo da igreja um QR Code, que é um formulário, você pode digitar, ele é anônimo, ninguém vai saber que você perguntou o que você perguntou. Diego, a minha pergunta é, eu quero saber se no céu vai ter cadeira cinza ou branca. Pergunta. Diego, mas a pergunta é estúpida. Estupidez é ficar com a dúvida. Pergunta. Eu quero saber se no céu vai ser dia ou vai ser noite. Pergunta. Tem dúvida? Tem curiosidade? Pergunta. O máximo que pode acontecer é quando nós formos responder a pergunta e a gente fala assim, meu irmão, olha, a Bíblia não diz sobre isso. Se a Bíblia não diz, eu não posso falar. É o máximo que vai acontecer. Ok? Então, se a gente tiver alguma pergunta, alguma dúvida, de qualquer tipo, de qualquer natureza, durante essa semana, na semana que vem a gente faz o perguntas e respostas. Senão a gente começa com um novo assunto. Ok? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado.